Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Crypto Storm, uma edição que eu vou chamar de edição quase 100, a gente está na edição 99 e como eu falei da última vez, semana que vem a gente atinge a marca de 100, que significa absolutamente nada, é só um número, né? Não faz diferença nenhuma nas nossas vidas. Vamos trazer a mesma qualidade a semana que vem, mas hoje a gente vai falar de um papo que faz algum tempo que a gente não traz aqui no nosso bate-papo, mas que é de suma importância, que é a regulação em torno do mercado cripto. Como sempre aqui, tem meus dois co-hosts aqui comigo, o Luca e o Walter. E aí, Luca, beleza? Opa, tranquilidade, galera. Tudo bem? E aí, Walter, tranquilo? Fala, galera. Muito bom estar aqui no estúdio de novo aí, depois de uma semana em casa, fazendo aí home office. E volta ao trabalho aqui. Boa, no último podcast a gente cortou, né? Você não... Foi, a internet caiu. Eliminado pela internet. Quase foi removítrio também. Exatamente. Já que o nosso aqui, o outro co-host, o Vitor, não está mais entre nós, está bem aqui do lado, o vizinho nosso, Navitrio, parceira do time, cuidando lá das coisas de cripto aí. Vamos ver se tem alguma surpresa que sai por lá. Mas beleza, vamos ao tema do dia. A gente vai falar sobre regulação. Ocorreram algumas coisas novas aí que acho que é de suma importância que a gente contextualize quem está nos ouvindo. Então eu vou pedir para o Luca aí, para o Valsa também, se quiser complementar aí, contextualizar o que aconteceu de regulação novo para a gente começar essa discussão aqui no edição 99. Eu acho que tem duas notícias principais, né, Walter? Tem a notícia boa e a ruim. Qual que você quer dar, Walter? Cara, eu falo a outra. Eu vou começar com o que aconteceu no dia 7 de setembro, né? Porque parece que o mundo inteiro ocorreu nesse dia. Foi feriado no Brasil, tinha movimentação na Paulista, o Brasil inteiro parado, manifestação do lado da direita e da esquerda, Bitcoin caindo 20%, teve de tudo. E ao mesmo tempo uma chuva de pessoas também querendo entender o que estava acontecendo. Só que qual foi o ápice desse dia? Foi que em El Salvador, como já tinha sido anunciado em junho, foi o Bitcoin Day, o dia da adoção como um recurso legal do Bitcoin para ser usado como moeda de fato oficial do país. E aí entra uma série de questões que acontecem num contexto macroeconômico, tanto em relação a El Salvador, em relação a organizações internacionais como o FMI, e questões de controvérsia também dentro do próprio governo de El Salvador. E o porquê que a gente está prestando atenção nisso agora? É porque é a primeira vez em que o Bitcoin ele assume um papel num palco internacional como algo de fato legítimo, algo que vai ser usado por um povo num contexto de economia real, ou seja, que pode afetar variáveis reais da economia, emprego, preços, uma série de coisas que realmente tem que ser pensadas aí com bastante carinho. Então a gente está prestando bastante atenção nisso aí. Essa aí é a primeira notícia. Essa é a boa, né? É a boa. A boa. Obviamente que é a boa. Onde é que vai ser ruim isso? Não. El Salvador, como eu já tinha brincado aqui, né? Conhecido por suas praias, tráfico de drogas e o pioneirismo em criptomoedas. Mas, bom, a notícia ruim, né? SEC, como sempre, SEC martelando na cabeça de cripto por todo onde nos Estados Unidos, assim, não tem um canto que os caras não martelaram nesse período de tempo, assim, que a gente tá falando, assim, das últimas 3 semanas pra cá, teve processo com a Uniswap, tá tão ameaçando processar o Brian Armstrong porque ele queria lançar um produto de empréstimos em que a pessoa poderia ganhar algum rendimento dentro da própria Coinbase, que é empresa listada em bolsa, inclusive. A SEC impedindo pessoas nos Estados Unidos de receber airdrop. Vocês já ouviram uma coisa dessa, cara? Imagina, meu Deus, se a CVM desse uma dessa, eu tava ferrado. Mas assim, a SEC parece que acordou para cripto de uma forma geral e tomou uma posição que é praticamente uma antítese do que a gente vê em El Salvador, né? Em El Salvador a gente vê um governo realmente abraçando a ideia do Bitcoin, abraçando a ideia das criptomoedas, oferecendo até mesmo estímulos para trazer mineradores para dentro do país, para trazer empresas de blockchain para dentro do país e realmente tornar isso uma indústria dentro do país, né? E do outro lado a gente vê nos Estados Unidos uma rechaçação, sei lá, não sei falar isso, completa do
do mercado de criptomoedas no geral, né? E assim, obviamente, por ser nos Estados Unidos, toma uma dimensão muito maior, né? É a maior economia do mundo, é o maior mercado do mundo, e tudo que acontece nos Estados Unidos, às vezes, as pessoas tendem a importar para outros países, né? A Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro americano, é ferrenha e inimiga do Bitcoin e criptomoedas em geral. Se eu não me engano, a presidente do Banco Central Europeu, esqueci o nome dela agora. Lagarde. Lagarde também é outra que odeia do fundo do coração criptomoedas. E, bom, são, assim, os maiores mercados do mundo, né? Europa, Estados Unidos, tirando a China, né? São economias bem relevantes, e essa postura contra a cripto pode ter um impacto muito grande no mercado, mas, por outro lado, a gente tem justamente isso, os países pequenos querendo adotar a cripto. A gente tem El Salvador, a gente teve uma lei que foi proposta recentemente no Panamá também. Sim. Tem lei querendo ser proposta na Argentina, nossa vizinha aqui, que é propondo pagamento de salários em Bitcoin. No Uruguai também tem uma lei parecida. Então a gente vê que são esses países de economias menos relevantes, mas que sofreram muito, né, com inflação em geral, que estão adotando essa criptomoeda que tem um supply fixo, que ninguém consegue inflacionar, que tem esse sistema peer-to-peer, que facilitam... Assim, que também tem populações muito grandes sem bancos, né? Isso é um problema muito grande no próprio El Salvador, que muitas pessoas sobrevivem de receber remessa, que às vezes vem dos Estados Unidos, às vezes vem da Europa. E os custos para você mandar essas remessas são muito altos, né? Quando você manda pelo sistema financeiro tradicional. E o uso de redes como a Lightning Network, por exemplo, facilita muito, né? Você receber esse tipo de coisa. Então... É engraçado, parece uma coisa que você comenta muito, André, né? Que esse mercado tem invertido a ordem das coisas. É o varejo vendendo para o institucional. E nesse cenário mais macro também, eu acho que pode acontecer uma coisa parecida, né? Os países pequenos serem pioneiros em adotar essa tecnologia que vem realmente para mudar a cara do sistema financeiro. E de repente eles que vão vender para os países maiores, né? Para os grandões, os peixes grandes. O Luca comentou aí dos Estados Unidos, ele sempre ter esse papel, né? Porque, os Estados Unidos, ele cobra impostos da população mais rica do mundo, né? Então, ele tem realmente esse poderio, e o Fed... os Estados Unidos, além dele exportar cultura, ele exporta inflação também. E uma dessas nuances, dessas importâncias desses países pequenos estarem tentando tomar essas outras medidas de adotar criptomoedas. O Panamá, por exemplo, não é só Bitcoin, ele está aí planejando adotar Ethereum também. É uma coisa que realmente vai justamente de encontro a esse combate aí dessa inflação, porque o Fed está em níveis agora historicamente exorbitantes de emissão de moeda. Então, assim, ao mesmo eu gosto também de ver pelo outro lado da moeda também, porque é uma coisa que você tem que tomar um pouco de cuidado quando você estabelece algo que, por exemplo, no artigo 7 do Bitcoin Law lá do El Salvador, o Bukele, o presidente, estava instaurando que os mercadores, pessoas que fazem venda, compra e venda, tipo comerciantes, esse é o nome, vão ter que aceitar Bitcoin. Então, assim, é uma coisa complicada, porque quando você precifica serviços e bens no mercado com Bitcoin, você está sujeito à volatilidade na moeda, né? Então, assim, é um pouco complicado esse quesito você tem que usar essa aqui é uma ferramenta, né? Mas é uma coisa que pode ser bastante proveitosa para El Salvador, porque El Salvador não tem política monetária, por exemplo. Eles usam o dólar, né? Então eles estão completamente sujeitos aí aos Estados Unidos. E eu acho essa justaposição para mim é muito interessante, porque óbvio, né? Quando você rebusca ali um pouco da história do Bitcoin, você vê algumas coisas sendo quebradas pouco a pouco, né? Que é primeiro, esse é o dinheiro de nerd, ninguém vai comprar isso, a não ser esses caras que vivem de jogos e estão na ilegalidade e dark web, o que seja, né? Inclusive o estudo da Chainalysis no começo do Bitcoin, boa parte de fato passava por endereços ali que não eram
que eram sabidamente da Dark Web, né? Coisas ilegais de fato, assim, o dinheiro grande, quantidade de bitcoins... Famosa Silk Road. Quantidade de bitcoins exorbitantes passavam por ali. O preço não valia muita coisa também. E aí, em algum momento, esse negócio começa a cair. E assim, não é que a quantidade nominal do crime ela diminuiu. É que o uso dessa ferramenta ela foi usada para mais coisas do que só para coisas ilegais. E aí, hoje, você chega no patamar de 1% das transações. Eu acho que teve um movimento também do pessoal que faz coisa legal migrar pra Monero também. Cara, com certeza, isso também. Isso com certeza. E aí você tem algum momento lá em que as pessoas falam, nenhuma empresa vai comprar isso. Até que alguém comprar, nenhuma empresa listada vai comprar isso. Até que alguém comprar, nenhuma empresa listada que não seja de tecnologia vai comprar isso. Vai chegar assim, beleza, empresas compraram, querem fazer o setor financeiro da empresa decidiu alocar uma parte do caixa nisso porque está dando dinheiro, mas nunca nenhum país vai comprar esse negócio, ou nunca nenhum país vai usar isso como moeda corrente. Está acontecendo, sabe? E isso, para mim, essas quebras de premissas aí que são baseadas basicamente em nada ou criadas por pessoas que não entendem e estão mais arraigadas no sistema, no legado do que nas coisas que vão vir pela frente, fazem esse tipo de afirmativa surgir e perdurar por algum tempo, até em que ela é quebrada, né? E esse momento de El Salvador, para mim, é histórico, né? A gente discutiu algumas vezes aqui também, que é um ótimo experimento, né? Você tá numa ilha, assim, o economista, de modo geral, adora um experimento assim, numa ilha isolada de tudo, em que você possa fazer um experimento. E talvez a coisa mais próxima que seja possível seja El Salvador. Além, assim, tem umas premissas muito boas, que é uma ilha com zero importância na economia mundial, de modo geral, com dinheiro que entra de fora e com uma política monetária que não pertence a ela, que é basicamente a do dólar, que é exportando a inflação, como você falou. Então, assim, é um ótimo experimento dentro de uma ilha com uma moeda forte e que está basicamente brigando agora com uma moeda descentralizada, uma moeda privada, como previu o Hayek quando ele comentou sobre essa possibilidade de ter uma moeda. E isso é interessantíssimo. Eu acho que essas coisas, o que a gente está vendo agora, e eu gosto muito dessa frase, né? A história é contada em retrospecto. Lá na frente, era muito óbvio. El Salvador adotou, depois o Panamá. Óbvio que um país médio como a Argentina talvez fosse adotar, depois um Brasil, depois a América Latina inteira, depois você tem a moeda do Mercosul, sabe? Todo mundo é gênio, expost, né? Expost, todo mundo é gênio. Isso vai acontecer, assim, em algum momento. E pra mim é isso, que você tá se tocando o que está acontecendo agora e países como os Estados Unidos indo na contramão disso, levanta inclusive uma discussão do tipo, cara, se esses caras não abraçarem a tempo, um rolo compressor vai passar, porque o dinheiro em si, isso é uma frase que eu, conversando com um cara de uma startup aqui do Brasil, ele falou assim, o dinheiro, ele não muda de mão, ele sempre fala assim, as famílias e tudo mais, é a mesma família, ele muda de nome. Tipo, você tem dúvida que a família do Setúbal vai ser rica na próxima década, nos próximos 100 anos? Eu não duvido, porque assim, o grande lance que vai acontecer é que talvez não seja o Itaú a grande fonte de renda desse cara, mas vai ser outra coisa. Então esse dinheiro mudando de nome, pode acontecer isso. Quem que faz os Estados Unidos serem os Estados Unidos? É o governo, é o poder, a força militar e tudo mais. Legal, mas todo o poder emana do povo. Então, assim, quem tá lá, o que faz os Estados Unidos ser muito grande? Assim, sei lá, Nova York, Miami, economia, né? As pessoas, as empresas e tudo mais. Se esses caras começarem a migrar de alguma forma para cripto, você perde o poder da nação de imprimir dinheiro, porque você tem a justaposição no seu território de duas moedas. Uma em que você tem total transparência e está escrito em regras claras, e a outra que não são regras tão claras assim e está à mercê de algum político. E aí quando você chega numa encruzilhada dessa, e aí falando dos Estados Unidos que até hoje pode exportar inflação, pensando nos países subdesenvolvidos onde você não consegue exportar essa inflação, toda a sua população sofre com a sua impressão de dinheiro, é que você chega numa sinuca de bico. Parece muito, os caras sabem controlar a inflação, sabem fazer tudo direitinho e tudo mais, porque eles estão nessa posição de topo do mercado. Mas quando esses caras estiverem num terceiro lugar, num quarto, se não tiver mais busca de dólar e sim por Bitcoin, você chega numa sinuca de bico que você nunca viveu. Assim, é uma realidade em que você, como país, nunca teve que tomar uma decisão a partir dessa premissa. E isso pode ser muito difícil para os Estados Unidos lá na frente. Ainda estamos próximos disso? Zero. Estamos bem longe disso, assim. Precisa muita coisa acontecer antes dos Estados Unidos chegar nesse ponto. Mas é uma coisa que começa a me levantar suspeita, porque a regulação está sendo extremamente restritiva nesse ponto. Já de extrema engessamento para os Estados Unidos. Isso porque
o que a gente já está vendo aí de alguns anos para cá é os Estados Unidos e China. Aonde é que a China está nesse desenvolvimento tecnológico e onde é que os Estados Unidos está? Eles estão se engessando aí com essas questões de SEC, de querer cobrar imposto das pessoas erradas, de minerador que não tem nada a ver, que não vai ter nem as informações que se pede num relatório de imposto, enquanto que a China já está fazendo um experimento com moeda digital já faz muito tempo, enquanto que agora está começando a ter conversa de lançar um CBDC dos Estados Unidos. Então, assim, é aí uma questão que é bastante complicada aí na própria hegemonia dos Estados Unidos, que tem que ser, não vou dizer que tem que ser, mas necessita ser revista, de modo a empoderar aí um avanço tecnológico, um avanço no próprio empreendedorismo, porque é um país que sempre esteja à frente desse tipo de coisa. Cara, você comentou duas coisas que me fizeram pensar em stablecoins. A primeira foi a questão de soberania, porque acho que se tem um tipo de criptomoeda que hoje pode ser a criptomoeda da adoção total, são stablecoins. Em geral, stablecoins provavelmente vai ser a maneira com que cripto vai se tornar mainstream. Porque a gente está acostumado com variações, assim, como as do dólar, por exemplo, variações como as do real. E hoje a gente tem uma variedade de stablecoins, né? Você tem stablecoins que são lastreadas no preço do ouro, você tem stablecoins que são lastreadas no dólar, no euro. Tem até um que é da cesta das moedas lá, que o FMI usa e tal. Pô, isso é o que o pessoal... Isso que vai forçar a adoção de verdade, né? E por mais que seja uma stablecoin que tem um valor fixado ali, o próprio governo não tem controle sobre, né? Eles não conseguem, por exemplo, congelar a conta de alguém que está transacionando stablecoins. Obviamente, se for uma stablecoin centralizada, a empresa que emite a stablecoin consegue congelar aquela conta, né? Mas, por exemplo, se for um DAI, uma stablecoin algorítmica, que não tem uma empresa por detrás, tem uma DAO, e a DAO também não vai tomar esse tipo de decisão porque é contra a filosofia da DAO e etc. Pô, você abre um leque de adoção absurdo, principalmente nesses use cases como de comércio de internet, por exemplo, pagamentos como o Pix, que a gente usa tão facilmente hoje em dia, assim, a adoção do Pix foi um negócio absurdo aqui no Brasil, né? Foi uma coisa que foi um boom mesmo. O negócio lançou e aí num mês 50% da galera já estava usando. É absurdo como essa facilidade, né? Essa integração com a própria rapidez que veio com a internet, com essas coisas, traz essa mentalidade pra galera e a coisa fica mais fácil, né? E eu acredito muito nisso. Acho que stablecoins são esse caminho e eles são a maior ameaça para a soberania dos países. Porque os países é onde eles vão perder o controle de fato. É onde a galera vai começar a poder realmente ter custódia sobre o seu dinheiro, poder realmente controlar o seu dinheiro e utilizar da maneira que quiser, né? Esse papo que você falou aí sobre como vai furar essa bolha, como que tem de adoção e tipo, como que o governo vai ser desafiado ao longo do tempo, me lembra muito quando o movimento de fintech surgiu aqui no Brasil, né? Acho que o principal expoente hoje é o Nubank, mas na época do Nubank surgiram várias outras, inclusive mais hypadas naquele momento. E a grande questão naquela época era assim, cara, como que uma fintech que começou com, 10 pessoas ali, 8 programadores, tem uma base de cliente de 10 mil pessoas que não são pagantes, é um cara que está só consumindo caixa ali de fato, vai conseguir desafiar o Itaú, o Bradesco, né? Só que aí quando você... não é só uma, né? Quando você tem mais de 10, beleza, é a mesma coisa. Quando você tem 100 mil coisas, né? Tipo, quando você tem 1000 startups dessas tentando cada uma pegar um nicho, você começa a minar o poder do bancão no caso, porque esse cara não consegue atender esses nichos, né? A ideia também, inclusive, quando eu fiz um podcast com o pessoal, o Rodrigo Terni, ele comentou de uma fintech, o CEO de uma fintech, ele comentou assim, cara, a gente precisa achar um nicho nichado o suficiente para que a gente consiga atender melhor que o bancão, mas grande o suficiente para criar um negócio de alguns milhões ou bilhões, pelo menos no começo. E aí, óbvio, depois escalar para outra coisa, né? Porque se você tem um cliente, você consegue aumentar o lifetime value dele, o quanto ele te deixa
como cliente a partir do lançamento de novos produtos. E esse desenho me lembra muito o que está acontecendo com o cripto agora, né? Você tem, por exemplo, a SEC indo contra a Coinbase. Para mim, é exatamente o caso que aconteceu com o Napster. Tipo, por que as gravadoras foram em cima do Napster? Porque dá para ir em cima do Napster. Por que não foi em cima do MP3? Porque não dá para ir em cima do MP3. É uma tecnologia. O cara lá na... esqueci o nome dele, esse nome é meio complicado, de um alemão que criou a tecnologia do MP3, ele criou e soltou, assim, agora qualquer um pode pegar esse modelo aqui de música que está num vinil e num CD, compactar e distribuir na internet, porque a velocidade não era tão grande, não dava pra passar música de alta qualidade, e distribuir no MP3, porque ele tira todos aqueles sons que não são audíveis. Então, e aí você consegue passar. Por que a gravadora foi em cima do Napster? Porque era o mais evidente. E aí você deixa passar o outro que escancara a necessidade das pessoas de usarem. O que stablecoin... Stablecoin, especificamente, que eu gosto bastante dessa ideia que você falou, Luca. Que é, o que está escancarando? As pessoas querem guardar o dinheiro na conta delas, querem ser donas do dinheiro dela. Ponto. É isso, assim, eu quero poder emprestar esse negócio para qualquer pessoa, em qualquer lugar, por meio de um organismo descentralizado, ter a segurança de transparência naquele negócio e ok, vou tomar o risco que for da plataforma e tô bem com isso. Mesma coisa com o lance da música. Eu quero consumir uma música a que eu quiser, não quero comprar um álbum inteiro. Puta, tem álbum que vale a pena? Tem, mas tem álbum que não vale a pena. Tem álbum que o cara criou 2 músicas de trabalho e encheu ali 15, encheu linguiça que eu não gosto de nenhuma, e se eu pudesse consumir as 2, eu queria consumir as 2 com mais uma do outro, com mais outra ali, e criar o meu próprio CD. Então assim, essas coisas, elas não, na verdade a minha visão é que elas não mudam o hábito das pessoas. As pessoas já têm aquele hábito como alguma coisa que ninguém percebeu ainda e de repente é escancarado por esse modelo. E isso, para mim, acaba sendo crucial para esse momento. A Coinbase sendo assim, a SEC indo onde ela pode ir. Por quê? Cara, não tem como desativar uma DEX dessa se ela quiser. Tipo, e no limite, se o cara tenta desativar isso por meios torpes, né? Seria tipo bater na porta ali do Jeff Bezos, que agora nem é mais o CEO, né, do board como todo, forçar. Falar assim, cara, tá vendo esse negócio aqui, ó, que tá subindo aqui na AWS? Tira tudo do ar. No momento em que você fizer isso, você tá assumindo que você perdeu a guerra. Onde você teve que recorrer para tirar o cara do ar? Esse cara migra para uma solução Web3. A Uniswap tem IPFS hoje. Tem IPFS já, né? Tem. Boa. Não, perfeito. Assim, esse cara tem que criar a solução de segunda camada, assim... Aí beleza, aí só ela fica no ar, vamos supor, só a Uniswap fica no ar minimamente bem assim, desenhado o negócio, porque o front-end tá no IPFS. Aí pronto, você tentou matar o cara para um negócio que não dava para matar ele, que era um front-end, o back-end tá no blockchain. Você provou que ele é melhor que você, que ele consegue te ganhar nessa batalha, e agora você escancarou para o mundo que você tá totalmente contra esse negócio. Acabou. Tipo, quando chega nesse ponto da regulação bater, o que de fato acontece é que cripto é antifrágil e vai voltar mais forte que isso. Assim. Esse momento, quando chegar, ele é exatamente o momento, talvez, o double down para o investidor que está esperando. Assim. Você vê uma queda de 50% no momento, mas esse é o momento de você dar double down nisso, porque a partir disso, vira notícia, esse negócio volta no ar, se escancara que uma SEC da vida não pode derrubar esse negócio, nem os Estados Unidos, a maior economia do mundo, pode derrubar isso. Acho que é isso que você falou mesmo. Se tem uma coisa que incentiva o consumo da galera, é você proibir alguma coisa. Acho que até na época da lei seca dos Estados Unidos foi uma das épocas que a galera mais bebia e bebia as coisas mais alcoólicas possíveis. É verdade. Eu fui em Nova York, eu passei lá no Airbnb, a mulher explicando lá pra gente da época da lei seca, era bizarro, assim. Inclusive tem 2 teses, né? Uma que os drinks surgiram naquela época, porque era horrível, você não conseguia tomar, era exatamente um álcool de posto, álcool de gasolina, então você tinha que misturar com muita coisa, o que faz sentido pelos drinks que foram criados em Nova York, que são drinks muito fortes para disfarçar algum gosto de álcool que basicamente deixava as pessoas cegas, né? E, cara, era me contava $600 naquela época para você entrar no Speakeasy, né? Que era o local onde o pessoal bebia, só pra entrar. E os drinks eram tipo $50, $100, porque era contrabando, né? Era droga de fato. Toda vez que você proíbe uma coisa, você cria um mercado paralelo, não tem jeito. Então, por exemplo, um outro exemplo é o próprio mercado de drogas. Você cria uma outra economia paralela porque não adianta. As pessoas vão fazer o que elas vão fazer. Isso. Então, ou você cria educação e programas para aquilo ali funcionar da maneira certa, ou você fica tentando controlar uma situação que é incontrolável.
gerando unintended consequences, consequências não intencionadas e externalidades negativas para toda a sociedade. Então, pô... Mas é isso mesmo, é bem isso que você falou, Walter. Eu acredito que a questão hoje de regulação com cripto não é a narrativa que se bota na mesa de proteção a investidor, nem nada disso. É uma questão de controle. É uma questão puramente de controle. É o governo vendo que ele está perdendo o controle da moeda, de forma geral. Não está conseguindo acompanhar. Não está conseguindo acompanhar e está entrando em desespero. Está falando, eu preciso acabar com isso, seja a maneira que for, seja batendo nos desenvolvedores, seja batendo lá na porta do Jeff Bezos, seja fazendo o que for, eu preciso acabar com isso da maneira mais breve possível. A própria China mesmo baniu todos os mineradores. Por quê? Porque eles têm medo do Bitcoin, cara. Não tem uma coisa que é pior pra China, o governo chinês, né? Aquele regime super rígido chinês, do que uma moeda que eles não podem controlar. Cria-se uma economia paralela em que eles simplesmente não têm controle. Eles não conseguem controlar onde que os mineradores vão gastar os bitcoins deles, né? E você vê esse problema se repetindo em outros países que também têm presença forte de mineradores, como, por exemplo, o Irã, em que o governo também ora proíbe a mineração, ora diz que a mineração pode acontecer desde que você pague um imposto em bitcoin para o governo iraniano. Então, é uma parada que fica cada vez mais clara, que é controle. E o governo meio que, como você fala, apanhando água ali, né? E ele tentando controlar, vai perdendo o controle, porque o mercado caiu em maio, os mineradores, um monte de minerador saiu da China para ir para outro lugar, e agora a gente já tá aumentando a conta de minerador, dificuldade aumentando de novo, vai ficar tudo normal. Acho que mais esse negócio de pensar na, sei lá, guerra contra as drogas e até a lei seca seria tipo enxugar gelo. Nesse caso, tentar pegar água, assim, porque escapa muito rápido, de fato, assim, tipo, puta, legal, vamos em cima da Uniswap. Puta, legal, os caras fizeram um negócio do tipo, vamos tirar os tokens aqui que são security, mesmo assim o cara for em cima, cara, tô tentando fazer as melhores práticas, mas isso aqui que você tá pedindo eu não posso atender. Então se eu não vou atender isso aqui, beleza, tentei fazer as melhores práticas aqui, não dá pra fazer, eu vou seguir o meu aqui e tipo, não tem nada a ver com isso, porque eu tô num organismo descentralizado, não tô em lugar, sei lá, tô em águas internacionais, qualquer coisa que justifique isso. E a regulação é o principal problema ou talvez desafio que a gente tenha para frente de cripto. Só que quando eu desenho todas as possibilidades que a gente tem na mesa do que pode acontecer de ruim, eu só vejo de fato buy opportunity. Assim, no momento em que chegarmos a esse ponto de proibição geral e tudo mais, é igual água. Assim, o lance da mineração prova muito isso. Era físico. O cara tem uma máquina de mineração que ele tem que desligar, ele tem que transportar com segurança para outro local, ele tem que ir lá ligar. E não era tipo ligar na tomada do amigo lá, alugar uma casa e botar lá. O cara tem que estar plugado num negócio que gera energia suficiente para aquilo, para atender não só o que ele tá botando, mas talvez o outro cara parceiro dele da fazenda de mineração, ou até expandir a fazenda de mineração dele. Então quando você chega nesse ponto em que existe uma coisa física e que mesmo assim escapa como água da mão do regulador, ele proíbe no coisa e alguns meses depois esse negócio está funcionando, fica muito claro que quando isso acontecer no mundo digital vai ser rápido. Tipo, e assim, eu não vejo acontecendo um ataque coordenado de vários países, porque já está colocado na mesa que tem um lado que é a favor e tem um lado que é contra. Eu não vejo uma Suíça da vida entrando nessa onda de proibição geral. Não vejo a Europa como um todo entrando nessa proibição como geral. Acho que mais está com cara de SEC, e se for isso, esse cara vai tentar pegar água e vai escapar pelos dedos, e esse cara vai para outro local. O ponto pra mim é esse. É pra El Salvador. É pra El Salvador, o ponto é... El Salvador tem energia baratinha, cara. Eles têm energia geotérmica. Geotérmica, né? Que hora... E a ponta é que hora que ele volta atrás, sabe? É o lugar perfeito pro minerador, né? Aceita tudo ele consegue pagar com a mineração. Ele não precisa nem usar uma exchange centralizada pra mandar o Bitcoin pra sacar em fiat pra poder viver. E ele tem energia... Cara, é o paraíso dos mineradores agora, El Salvador. O problema é o calor, né? O problema é o calor, mas tem praia, tem ondas boas para os mineradores tu falar. Bitcoin Beach. Bitcoin Beach, boa. Temos um episódio, então? Finalizamos? Eu acho que sim. Por aí. Creio que sim, acho que fechamos aqui. Eu só queria... Eu sei que você vai comentar da mineração da semana, mas você chegou a comentar um pouco de como moeda fiduciária tem perdido valor, né? Porque a política monetária tá na mão de alguém e aí você sempre tá na mão de alguém. O seu dinheiro sempre pode desvalorizar
a gente cansa de ver. Aqui no Brasil a gente já viveu várias vezes esse tipo de coisa. A gente já viu nossos vizinhos viverem esse tipo de coisa. E acontece no mundo inteiro, né? Aconteceu na Hungria, aconteceu na Alemanha. E eu queria dar uma mineração extra hoje. É um site que chama What the Fuck Happened in 1971. Você consegue acompanhar vários gráficos que mostram o comportamento de diversas métricas depois que se aboliu o padrão ouro nos Estados Unidos e que a moeda realmente passou a ter lastro na bondade de quem elabora as políticas monetárias, na fé no governo. E o que se vê lá, pelo menos, assim, vou deixar no ar aí. Vocês entrem lá e vocês tirem suas próprias conclusões. Essa é bastante gráfica, já vi esse site, é bem legal. Você fala assim, caramba, realmente, tipo, houve uma... Cara, toda vez que eu vejo um gráfico agora, eu olho pra data de 1971 pra ver se eu vejo alguma coisa. Cara, só a cereja do bolo tem uma definição de inflação que eu gosto muito, que é o imposto que ninguém vai te falar sobre. É verdade. É real isso. Que é isso aí. E obrigado, pessoal. Semana que vem, edição de número 100, nada comemorativo, um episódio como qualquer outro, com a mesma qualidade. Edição sem frescura. Boa, valeu.